Eu juro que eu não tô exagerando, esse é um dos livros mais tristes que eu já li na vida. Olá, Sinners! Meu nome é Alison, a biblioteca está aberta! E hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse livro aqui, ó, que é Meu Irmão, Eu Mesmo, do Silvério Trevisan. Ele é um livro autobiográfico e ele é bem triste, mas ele tem umas concepções muito interessantes, especialmente sobre autobiografia. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse livro é que o Trevisan está escrevendo sobre a história dele com o irmão. E esse irmão morreu de câncer. E a tese básica desse livro é a ideia de que o Trevisan, que é soropositivo e viveu com AIDS na década de 90, onde quase todo mundo que era soropositivo morria, né? E o irmão dele, que era um heterossexual, saudável, que deu tudo certo, do nada morreu jovem de câncer. E aí ele faz essa comparação de eu deveria ter morrido e ele não. E não sei por que eu posso viver e o meu irmão morreu. E é muito interessante que existe uma culpa que preenche a narrativa desse livro o tempo inteiro, ao mesmo tempo que esse livro é altamente expositivo. Ele fala muitas coisas sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o irmão dele, sobre a sexualidade dele, como a família lidou com isso, e inclusive sobre o trabalho dele como autor. Né, o Trevisan é um grande autor brasileiro, especialmente no que tange ao tema da homossexualidade. Ele escreveu Devassos no Paraíso, que pra mim é assim uma bíblia sobre a homossexualidade no Brasil. E ele vai abordar essa escrita dele de uma maneira muito importante no livro, onde ele vai narrar não os números, não o que aconteceu, mas como estava a situação pessoal dele. Qual livro fez sucesso, qual livro não foi, como foi isso pra vida dele. Mas aqui é muito importante a gente entender também, né, uma coisa que a Eurídice Figueiredo, que é uma professora maravilhosa, um beijo Eurídice, vai falar, que é o fato de que a autoficção é um processo nebuloso. O que isso quer dizer? Vamos lá, em linhas gerais. A autoficção é um processo baseado em memória, né? A gente está trabalhando com memória, memória de nós, memória de um povo, né? Se a gente pensa na Annie Ernaux, a Annie Ernaux trabalha muito com memória coletiva dentro da ficcionalidade. Mas geralmente a gente tem esse lugar autobiográfico, né, da autoficção. E a Eurídice vai falar que é um lugar nebuloso, porque a memória é um tanto nebulosa, né? Quando a gente pensa em narrar as existências como se a nossa memória fosse algo concreto, como se a gente falasse, não, olha, quando, igual no livro, quando o meu irmão morreu, as pessoas entraram assim na casa, as pessoas reagiram assim, claro que a gente tem memória sobre isso, especialmente sobre eventos traumáticos na nossa vida. Mas a nossa memória também é ficcional, né? Tem várias coisas que a gente acredita que aconteceu e não aconteceram, tem coisas que outras pessoas contaram pra gente e meio que se tornaram verdade sem serem. Então é importante a gente entender esse lugar de nebuloso. Essa análise da Annie Ernaux, pela Eurídice Figueiredo, tá num livro que uma professora muito querida, amiga minha, Laura Campos, lá da UERJ, um beijo, Laura, me deu. E eu achei o termo nebuloso muito autoexplicativo para como é o processo de memória dentro da autoficção, né? Mas aí volta. O que eu achei de mais interessante que a gente pode tirar desse livro, especialmente aqui que a gente já fez tanta análise sobre sexualidade, é que o Trevisan vai narrar a realidade dele enquanto homem gay no Brasil do século XX de uma perspectiva muito pessoal, né? Esse lugar da literatura, se a gente pensar, a gente pode até roubar um pouco dessa ideia de escrevivência, né? E a gente percebe como o lugar do homossexual muitas vezes é narrado na história em termos de número. Ele fala muito da crise de AIDS e em como esse lugar era tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão doentes, o que aconteceu. E tem outros textos que fazem esse trabalho muito bem. Se a gente pensar no The Normal Heart, do Kramer, faz isso maravilhosamente bem. A peça Angels in America, uma clássica do teatro norte-americano, também faz isso muito bem. E o Trevisan vai fazer isso quando ele relata os amores dele, os medos dele em relacionamentos, como era a realidade, como mudou a realidade dos relacionamentos homoeróticos durante a crise de AIDS, né? E esse medo constante de se morrer. De uma perspectiva histórica, é muito interessante a gente ver essa análise. Tia Alice, mas a gente vai pegar um livro, um romance, para analisar a história? Vamos, lógico que vamos. O romance e a ficção tem um princípio histórico muito importante, né? Hayden White tá aí. Para discutir até como a história é literária, né? Toda história é discurso. Então, por que o discurso literário não seria importante pra gente construir uma história? Mas volta. E aí, nisso de relatar a crise de AIDS, relatar a experiência dele, ele começa a falar sobre como foi esse contato com o irmão na época que ele estava doente, morrendo de câncer. E como foi pesado. E ele narra, na segunda e terceira parte do livro,
a partir de cartas que ele escreveu, que assim, no processo de autoficção a gente nunca vai saber se essas cartas realmente foram escritas nesse momento, apesar de que ele narra muito como se fosse, ou se é parte do processo ficcional, mas ele vai descrever esse momento de luto e um luto familiar, e como a sexualidade dele voltava à tona em vários momentos. Então, voltando àquilo que a gente falou do homossexual como um sujeito em que tudo sobre ele remonta à sexualidade dele, a gente vê a família dele tendo que lidar com isso enquanto o irmão tá morrendo. E uma coisa muito importante é a família dele sendo contra a escrita desse livro. E contra o fato de ele estar transformando a dor da família toda, a dor da morte do irmão, em literatura, né? E aí a gente cai naquele princípio ético de até onde é a ficção, né? Até onde a gente pode chegar. Mas é uma narrativa muito crua, sabe? Muito visceral. Então eu quis trazer essa sugestão para vocês, que é um livro duro, é um livro difícil de ler, tem momentos em que eu acho que tinha muito tempo que eu não chorava lendo um livro, mas é um livro muito, muito pesado, mas ele também é muito importante pra gente enquanto testemunho. E testemunho não só de luto, né, por essa análise, mas da gente que é dos estudos de gênero, de um testemunho sobre essa época e sobre como era a existência durante a crise de HIV/AIDS. Então, em resumo, o que eu queria falar hoje é isso, foi um vidinho mais curtinho, mas eu acho muito importante trazer essa recomendação, trazer essa ideia da literatura como fator histórico pra gente e esse lugar da nebulosidade, né, da autobiografia, que a autobiografia tem sido uma tendência muito importante hoje em dia, né, tem muita gente não só fazendo, como estudando, né, Annie Ernaux acabou de ganhar o Nobel, não na autobiografia, mas na autoficção, vocês me entenderam. Então, eu acho que é um tema importante pra gente trazer aqui. E aí no próximo vídeo eu vou trazer uma análise de um livro que eu li que eu detestei, mas que eu vi em alguns artigos que estudam literatura homossexual brasileira, que é O Terceiro Travesseiro, e eu quero problematizar bastantes coisas daquele livro. Bastantes.